Fala pessoal, professor Helder por aqui, dando continuidade aqui no ponto em que nós paramos no último vídeo, né, que a gente deu a introdução sobre matrizes, né, o que são, por onde elas vão, essencialmente, né, lista de listas, quantas vezes a gente precisar. Então no vídeo de hoje vamos ver duas formas aqui, ainda mais simples, né, para a gente percorrer uma matriz, né. Vamos olhar primeiro aqui para uma matriz de duas dimensões, né, quando a gente tem n dimensões, também não muda muita coisa, né, a gente acaba encaixando ali um while dentro do outro. Então a gente já entra no seguinte, né, como uma matriz é uma lista de listas, né, um conjunto de listas, aquela mesma abordagem que a gente já viu sobre como percorrer, né, analisar elemento por elemento de uma lista, continua valendo aqui. A gente só precisa prestar atenção em colocar um while que vá percorrendo as linhas, né, ou aquele primeiro vetor da nossa matriz, e o outro while que vai para cada elemento aqui, ele vai meio que por colunas, né? Então, um while vai na lista e o outro vai nas listas que estão em cada uma das posições, tá? Então, a gente vai usar aquela estrutura que a gente já conhece de while aninhado, né? Um while dentro do outro. Outra forma que a gente tem para fazer isso é usando o for, né, que é aquele atalho bem interessante quando a gente precisa mais trabalhar com os objetos de uma lista e a gente, quando quer quase todos, né, ou quando a gente precisa pular de dois em dois ou algo mais simples, a gente até consegue fazer com o for. Mas o for ele é legal, especialmente assim quando a gente precisa fazer aquele arroz com feijão, né? Fazer o básico. Percorrer tudo, pegar todos os objetos, analisar, mostrar, trocar valor, assim por diante, o for é bem interessante. Mas quando a gente precisar de mais flexibilidade ou quando a gente precisar analisar padrões diferentes dentro das nossas matrizes, ou seja, se eu precisar percorrer minha matriz de uma maneira um pouquinho diferente, já a estrutura do for não vai ser suficiente. Então, por isso, é bem importante a gente saber essas duas formas, né? A forma usando o while e a forma usando o for. Vai ser bem legal para a gente desenvolver outros exercícios e também quando a gente precisar, de repente, fazer eu quero fazer a transposta de uma matriz, ou às vezes eu quero pegar a coluna de uma matriz, são coisas que se a gente só tiver o for na cabeça, não vai dar muito certo, né? A gente vai ter que fazer um monte de coisas e uns tratamentos que dão muito mais trabalho do que se a gente entrasse direto com o while, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aquela matriz do vídeo passado, vamos percorrer ela, primeiro usando o while, né? Então, o que a gente precisa lembrar aqui, né? A gente tem uma lista, né, que é essa de fora aqui, e aí para cada elemento dela vai ser outra lista. Então, vou precisar de um while que vai percorrer todos os elementos dessa lista aqui, independente de quantos elementos a gente tiver, e depois um outro while para cada elemento, né, para cada lista. Antes eu consegui pausar bem na hora que minha cachorrinha estava latindo, agora não deu certo. Vamos lá, pessoal, bora. Então, para o primeiro while aqui, né, a gente já sabe que o primeiro índice é o zero. Então vamos colocar o seguinte, olha, minha linha atual, a gente vai começar aqui a gente começa na linha zero. Agora, quantas linhas a gente tem na matriz, né? Então quantas linhas a gente vai fazer isso? Nesse caso aqui a gente sabe que tem 3 linhas, então nada impede que a gente use direto aqui o 3. Mas a gente já sabe também, né, que a gente tem a possibilidade de usar aquela função bem útil, e com preguiça de digitar de novo, Ctrl C, Ctrl R. A gente tem aquela função bem útil que nos dá o tamanho de uma lista, né, que é a função len aqui, tá? Então se a gente usar a função len, e agora vem um aspecto interessante, né? Se eu usar a função len em m, o que a gente vai obter? A gente vai obter o tamanho deste vetor aqui, né, desta lista M, que qual é o tamanho dela? Ela tem um elemento, dois elementos, três elementos, tá? Então aqui, a gente aplicar o len, ele não vai nos dizer que é uma matriz 3x3, 4x3, nem nada assim, e nem vai contar o total de elementos aqui. Aí lembrem-se que é uma lista de listas. Então o tamanho dessa lista que está mais fora aqui vai dar 3.
tá? Então aqui o len nesse ponto aqui, se a gente rodar só para ver os valores aqui, né? Aqui QT' está com o nosso valor 3, né? Se a gente tivesse uma linha a mais, aqui, vou repetir aqui só para a gente ver o que acontece. Essa linha aqui já nem precisa mais dela. Aqui, se a gente colocar uma linha a mais, atualizou aqui para 4, tá? Temos o valor 4 aqui de novo, então bacana, a gente tem o nosso limite. Então o nosso while aqui vai ser igualzinho o while lá das listas, né? Então enquanto a minha linha for menor do que a quantidade de linhas, tá? Menor, de novo, né? Mesma coisa do que antes, fosse menor ou igual aqui, a gente ia pegar o tamanho, né? Só que os nossos índices é 0, 1, 2 e 3, e não 4 aqui, tá? Então por isso que a gente usa o menor e não o menor igual. Bacana, agora a gente tem cada linha aqui, então a ideia é que com isso a gente já consiga acessar o seguinte, M na posição linha. Bacana? Então agora eu já tenho aqui M na posição linha, vai ser este vetor aqui, depois vai ser este vetor aqui, depois este e depois este outro vetor aqui. É o que a gente já tem aqui com esse índice linha. Então esse é o ponto que a gente precisa prestar atenção aqui no while. A gente vai manipular os índices das nossas matrizes, né? dos nossos conjuntos de dados. Tá? E aí agora, o que a gente está interessado? Estou interessado nas colunas, né? Nas colunas aqui de cada linha. Então, de novo, a coluna aqui é aquilo que a gente já está acostumado, é uma lista. Né? Então eu tenho a coluna 0, 1 e a coluna 2 aqui. Então, de novo, a nossa coluna aqui vai começar na coluna 0. E agora, quantas colunas a gente tem? Então lembrem-se que nada impede, né, que a gente tenha o seguinte aqui. Isso aqui pode acontecer. Né, isso aqui é uma matriz válida, não vai mudar em nada no tamanho. Agora eu não vou rodar porque o while vai ficar em loop infinito. Mas vejam que não mudou em nada no tamanho e é uma matriz válida aqui. Né? A única diferença é que esta última lista tem mais elementos. Né? Então, de novo, aqui a gente não pode deixar fixo, né? Ou até assim, se a gente conhece o problema, sabe que a gente só está trabalhando com matrizes matemáticas, tem essa restrição aqui, a gente não precisa verificar, beleza. Aí a gente pode colocar aqui, né, uma quantidade de colunas fixa, né, dependendo de cada problema. Mas se a gente de fato não sabe qual é a quantidade de colunas aqui, nesse caso a gente precisa obter o quê? A quantidade de colunas desta linha específica, desta linha que eu estou tratando agora. Então seria o quê? M na posição linha. E esse ponto aqui é um ponto interessante, tá? Então, quantidade de colunas de quem? De M na posição linha. Então, uma hora a gente vai ter aqui M na posição 0, vai ser essa lista, tem tamanho 3. Depois a gente vai ter M na posição 1, tamanho 3. M na posição 2, tamanho 3. M na posição 3, tamanho 5. Legal? Então, se a gente deixar dessa forma aqui, a gente consegue deixar genérico, tá? Se a gente conhecer o tamanho da matriz e quiser colocar fixo aqui, também não tem problema. Depende de cada caso, né, se a gente sabe ou não sabe isso, tá? Então agora aqui a gente pode meio que fazer aquele mesmo while de antes, né? Então, ó, while coluna menor do que quantidade de colunas, tá? E aí agora a gente consegue, agora sim aqui dentro, notem que a gente tem o acesso a quê? M na posição linha e coluna. M na posição linha e coluna. Agora eu tenho toda essa informação aqui. Então vejam que para cada linha aqui, eu vou processar coluna por coluna usando esse while de dentro aqui. Legal? Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? Eu posso pegar aqui print, vamos colocar o valor aqui. Opa, print, vamos colocar exatamente isso, M na posição linha, posição coluna, e aí vamos colocar um espacinho aqui, vamos deixar só sem o final, beleza? Agora, não vamos deixar nosso código em loop infinito, né?
Vamos aumentar aqui, coluna recebe coluna mais 1, legal. Linha também, né, no que a gente terminar de mostrar as colunas agora, a gente precisa pular a linha, então linha recebe linha mais 1, e aí no momento em que eu mostrei o último elemento, né, no momento em que eu mostrei o 8 aqui, o que eu quero fazer? Eu quero pular a linha, né, uma vez que aqui só tô mostrando, né, mas vocês já devem ter percebido que essa forma que eu estou fazendo para mostrar é uma forma para percorrer, né? Eu estou passando por todos os elementos da matriz, então se a gente quisesse verificar o tamanho, verificar qual é o maior, verificar se todos são zero, se é uma matriz de identidade, qualquer coisa assim, a gente tem essa forma meio que genérica de percorrer a matriz. Nada impede que depois a gente vá lá e coloque isso aqui dentro de uma função para facilitar, né? Não precisar ficar digitando isso toda vez que a gente precisa percorrer a matriz, tá? Então aqui esse print, no nosso caso aqui, ele só vai pular a linha, né, para que depois a gente possa mostrar isso aqui na linha de baixo, legal? Então temos um códigozinho aqui bacana, vamos ver o que vai acontecer se eu não errei nada, olhem só. Então já mostrou aqui, ó, 098, 721, 679 e aqui o 10 e o 11, né, que é essa ideia do len. Vocês já devem ter percebido, mas eu vou fazer aqui, tá? O que aconteceria se eu deixasse aqui fixo, né? Então, de repente eu imaginei assim, não, olha, minha matriz aqui é 3 por 3 e eu vou colocar 3 aqui. Então vocês vejam que não vai dar erro nenhum, a única coisa é que a gente não vai mostrar todos os elementos, né? Então o 10 e o 11 aqui a gente não vai mostrar, porque aqui tinha 5 e não 3 elementos nesse último vetor, né? Algo que também a gente até pensa, né, é o seguinte, não, mas na minha matriz, como ela é matemática, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia antes do código fazer aqui, ó, quantidade de colunas recebe o tamanho de alguma linha, né? Então se eu pegar aqui, ó, se eu pegar o tamanho da linha 0, eu vou ter a mesma quantidade de colunas para todas as linhas, né? Então a gente poderia também colocar aqui, se a gente estiver trabalhando com uma matriz matemática bonitinha, M por N, funcionaria dessa forma aqui também. Então eu posso pegar a quantidade de colunas daquela primeira linha. Mas lembrando, né, como aqui matrizes é uma representação de dados, a gente não sabe quais são os tamanhos desses dados, então isso aqui vai funcionar só, e essa estratégia aqui, né, de a gente pegar a quantidade de colunas da primeira linha só funciona se eu sei, eu tenho só matrizes matemáticas aqui como entrada ou que eu precise processar, né? Se a gente tiver alguma matriz qualquer, no sentido mais amplo, aí essa estratégia aqui ela não vai funcionar, a gente precisa usar esta daqui, analisando a quantidade de colunas de cada linha, né, de cada lista de listas, legal? Então aqui a gente já tem um caminho usando o while. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui usando um for, só para ver quais são as diferenças aqui como fica, tá? Bom, então, no caso do for, o que a gente precisa lembrar de principal é o seguinte, se a gente tivesse um vetorzinho aqui bem simples, tá? Opa, aqui. Se eu tenho um vetor aqui, seguinte, 1, 3 e 5, tá? Os primeiros ímpares aqui. Se a gente faz lá for elemento em vetor, agora aqui em elemento eu já tenho pronto o valor 1, depois eu tenho o valor 3 e depois eu tenho o valor 5. Então a gente já pode fazer direto aqui print elemento, né? Ou usando outra sintaxe, e a gente vai mostrar o 1, o 3 e o 5. Né? Nenhuma novidade até aqui, tá? 1, 3 e 5. Aí, o que muda se a gente estiver pensando numa matriz, né? Então a primeira coisa é, bom, eu quero analisar agora a minha matriz M aqui, é o que me interessa nesse ponto, minha matriz M. E aí agora, cada elemento da minha matriz, quem que vai ser? Vai ser um vetor em si. Cada elemento da minha matriz vai ser um vetor em si. Então a gente, para facilitar o nosso entendimento, eu posso dizer o seguinte, que cada elemento aqui vai ser uma linha da minha matriz M.
né? Então se a gente fosse fazer agora print elemento, né? Vamos fazer aqui por partes, ó, vamos só dar um print na linha. Vamos só separar aqui, print, aqui, só fazer uma separaçãozinha rápida, aí, no momento que a gente faz o print elemento aqui, ó, vocês vejam, cada elemento, né, como eu fiz o print separado, ó, cada elemento é um vetor aqui, é uma lista, bacana? Então se agora eu quero mostrar bonitinho, pegar cada um desses elementos e mostrar da mesma forma como a gente mostrou antes, a gente precisa aqui, né, olhar para linha agora. Daí agora sim, nesse for, é o for que eu consigo pegar o elemento em si. Então aqui sim, ó, for elemento in, onde é que está agora? Está na minha linha, tá? For o elemento na minha linha. Agora sim a gente consegue fazer um print aqui bem parecido com o anterior, né? Então vou colocar aqui print, vamos fazer a formatada aqui, elemento e beleza, e agora a gente faz igualzinho. Então eu já tenho o elemento, ele já está pronto aqui. Aí quando eu terminar essa linha, a gente só vai fazer uma linha nova aqui, e aí agora vamos ver o que acontece. Legal? Então agora a gente mudou. Opa, o que faltou aqui? Ah, sim, o nome da minha variável é ele, não ele. Beleza. Aí, ó. Então funcionou da mesma forma. Aí agora vocês vão olhar, né? Essa estrutura aqui para a gente percorrer a matriz tá muito mais prática, muito menor do que essa daqui, né? Inclusive com menos chance de errar por conta da administração aqui dos nossos controladores, né? Da linha e da coluna. Mas tem coisas que a gente não consegue fazer usando essa estrutura aqui, né? Por exemplo, se a gente quisesse pegar, analisar só os elementos da diagonal principal, ou só os elementos da diagonal secundária, ou eu quero todos os elementos abaixo da diagonal secundária, ou acima, né, ou qualquer coisa desse tipo, já fica bem complicadinho da gente fazer aqui usando for. Não vou dizer que é impossível, mas fica mais difícil, né, fica muito mais fácil a gente usar o while. Então por isso que eu trouxe aqui nesse vídeo essas duas formas aqui, tá? Então quando a gente tiver algo mais simples, a gente pode usar essa estrutura do for, né? Lembrando aí que cada elemento da minha matriz vai ser um vetor, então é aqui, isso que eu coloquei nessa linha aqui, a linha, nesse caso aqui é um vetor, e aí depois sim que a gente consegue pegar o elemento de cada linha, né? Que daí seria a nossa coluna aqui no caso, tá? Então o resuminho do vídeo é esse, né? O for, quando a gente precisar só percorrer de uma maneira mais simples, quando a gente precisar algo um pouco mais específico, com um controle maior dos índices, aí nós precisamos usar essa estrutura de um while dentro do outro. Legal, pessoal? É isso aí, brigadão e até mais. Até o próximo vídeo.